Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Hora de Codar. Hoje a gente vai ter uma super aula, uma masterclass sobre Grid CSS. Muita gente já vem pedindo aí ao longo do tempo do canal falar sobre Grid, tá? E também no último vídeo sobre Flexbox, se não assistiu depois assiste lá. Uma galera também pediu para fazer um de Grid, né? Nos mesmos moldes. Então tá aqui o vídeo comprometido. Então, vai rolar uma pequena explicação agora nessa primeira parte, e depois a gente vai para a prática lá, dos principais recursos do Grid. Então, esse aqui é o canal Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batista. E se não é inscrito, por favor, aí, se inscreve no canal. E para todo mundo, deixa seu like. Se quiser dar uma olhada aí na descrição, tem vários links importantes, os nossos cursos, o blog e também as redes sociais, beleza? Dá uma acompanhada na gente lá que vale a pena. Então, o que acontece aqui? O grid, né? Ele é um recurso CSS que permite a gente desenvolver layouts em grid. Meio óbvio, né? Mas a estrutura dele é bem interessante porque a gente forma um site, digamos assim, as partes dele, por meio dessa regra aqui. Então a gente pode definir uma área superior para uma navbar, uma área lateral para uma barra lateral, uma sidebar, uma área para o conteúdo do site, uma área para o rodapé e pronto. A gente formou todo o nosso site, como ele vai se comportar com o grid, uma simples regra de CSS. Então isso é muito inovador, porque normalmente, né, a gente recorre a frameworks, bibliotecas de grid como Bootstrap ou Bulma. Né? Então isso vindo direto do CSS é bem poderoso. Né? Claro que não é tão avançado quanto a biblioteca, né? Porque tem milhares de componentes, tem muitas adaptações que tu pode fazer, né? Configurações com Bootstrap, por exemplo. Então não chega, né? No valor default dele, mas a gente consegue ter algo bem próximo, né? Pelo menos ter essa ideia de grid. Eu boto que é um valor da propriedade display, né? Muita gente não sabe, então assim como a gente determina display block, display flex, do flex to box, a gente bota display grid e aí os elementos começam a se comportar em formato de grid. E o que acontece aqui? Normalmente a gente vai ter uma estrutura, né? Normalmente não, a gente tem que ter uma estrutura onde a gente tem um elemento que encapsula outros elementos e esse cara, o container, é o grid. E os outros elementos que estão dentro dele são os elementos de layout que vão formar o grid. Eu boto que o container controla a disposição dos itens, né? Normalmente é assim, a gente vai estar controlando a visão macro, ou seja, o elemento pai diz como os elementos internos vão se comportar, porém tem como controlar os itens individualmente também. A gente vai ver os dois jeitos aqui nessa aula, tá? Eu boto que os grids são divididos em colunas e linhas, então é mais ou menos aquele esquema do Flexbox, né? A gente vai ter um layout aí de linhas e colunas, né? Mas o grid já meio que começa com isso tudo. Então a gente vai poder controlar as nossas linhas e colunas, né? A gente vai ter que sempre considerar isso. E a gente vai poder também ter um espaçamento entre esses itens, né? Entre as colunas e linhas, que é chamado de gap. Isso aqui é muito interessante porque normalmente a gente quer ter um respiro entre uma área ou outra. E aí a gente tem um recurso basicamente nativo, né, do CSS que permite isso de uma maneira super simples, tá? Então, galera, essa é a parte introdutória do grid. Bora para a prática. Então, galera, o que acontece aqui? Estou com o VS Code aberto, tá? O HTML aí em branco, que linka um arquivo de CSS que também está em branco. Tá? Então, a gente vai começar a construir o nosso grid aqui agora. Então, se tu quiser aí começar junto comigo, dá uma pausa, cria essa estrutura e bora aí codar junto, tá? Então, eu vou dividir em algumas sessões a nossa aula aqui para a gente trabalhar com diversos recursos que tem no grid CSS. Então, eu vou botar assim, ó, grid início, é como a gente vai começar a ver as primeiras regras dele, tá? Eu vou criar aí uma div com uma classe de container e dentro dela eu vou ter meus itens. Então eu vou botar assim, ó, div 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras aqui dentro. Então eu vou só enumerar eles aqui, tá? Para a gente conseguir diferenciar uma div da outra. Então, se a gente olha pelo que eu expliquei lá anteriormente no slide, a gente tem que esse cara aqui é o grid e esse cara aqui são os elementos do grid, que vão se comportar como esse cara aqui mandar, tá? Então bora fazer isso acontecer. Lá no CSS a gente vai colocar alguns estilos básicos, tanto para o container como para as divs que são internas, né, para a gente conseguir ver eles no layout. Né, porque se a gente abre isso aqui lá no navegador, a gente consegue só ver uma lista de números. Isso aqui não é o grid que eu quero mostrar para vocês. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu já botar esse cara aqui, o pai dele vai ter um background color de 333. Eu vou botar uma borda de 1 pixel solid red, tá? E um padding de 15 pixels. E aí a gente vai para o nosso container div aqui, as divs menores, onde a gente vai ter uma background color de CCC
um pad de 20 pixels para dar espaçamento interno e uma borda de 1 pixel solid blue, tá? Então, eu distingui, né, os dois elementos. Se a gente ver aqui agora, eu consigo ter eles bem claro qual é qual, né? Então, esses aqui são os itens internos e o cinza mais escuro ali é o externo do grid. Posso até aumentar essa borda aqui externa para a gente ter, né, a declaração da nossa div lá atrás, tá? Então, o que acontece aqui? Eu vou agora colocar o display de grid, beleza? E olha só, o que é interessante aqui, que eu já coloquei e salvei, o grid está aplicado no elemento Pi. Como vocês podem ver aqui, ó, ele tem um display de grid, porém não muda nada, né? É diferente do Flex, que já troca por um layout aí, de row, né, onde a gente trabalha com várias coluninhas. Aqui no grid, essa é a disposição inicial. Quando a gente aplica a regra, nada vai acontecer. Então eu tenho que começar a moldar já aqui de cara, né? O Flex ele já me dá algo mais pronto, digamos assim. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o meu grid sempre em 3 colunas. Eu vou trabalhar com 3 áreas diferentes. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai utilizar a regra Grid Template Columns. Então aqui eu vou conseguir definir as minhas colunas. Então, eu vou simplesmente ter que espaçar cada uma delas, né, por um espaço. E aqui onde está o X, eu tenho que substituir por alguma medida, que vai ser a largura final delas. Então eu posso botar assim, ó, 50 pixels, automático, e aqui eu quero ter 10%, tá? Então a primeira coluna vai ter obrigatoriamente 50 pixels, a segunda coluna vai ser automática, ou seja, o espaço que resultar entre essas duas aqui, e a terceira vai ter 10% do elemento pi. Quando a gente vem aqui, é esse o resultado que eu tenho. Eu tenho uma coluna que ocupa 50 pixels, a segunda que é automática, e a terceira que tem 10%. E isso aqui foi definido em 3 colunas porque eu estipulei 3. Eu passei 3 números, 3 valores. Então, ele me dá 3 colunas. Se eu boto assim, eu vou ter 4 agora. Então, aqui vai faltar 2, né, porque eu só tenho 6. Mas vejam que eu criei a quarta coluna com 100 pixels. Então, eu determino como as colunas vão se comportar por meio dessa regra aqui. Aí eu vou estruturando meu layout. Claro que isso aqui não me dá tanta flexibilidade assim, mas se a gente pensar em um conteúdo que ele tem que ser dividido de forma igual ou diferente em várias colunas, eu já posso me espelhar nisso aqui, que vai dar um bom resultado. Eu consigo já ter um resultado diferente do que eu teria que fazer, por exemplo, com um HTML CSS puro, sem o grid, né, especificando o valor de cada coluna na largura ali individualmente. Né. Aqui eu controlo as 3 de uma vez só e, né, eu replico o meu layout para as abaixo. Então, se eu tivesse 9, 12, elas iam seguir sempre a mesma forma, o formato do meu grid. Tá? Outra coisa que eu quero fazer aqui é mostrar para vocês que eu tenho a possibilidade de alterar as rows também. Eu estou mexendo em colunas aqui, mas as linhas também existem. A gente falou antes que o layout é dividido em colunas e linhas, né? Vertical e horizontal. Então aqui eu vou botar uma VH de 25 para o elemento pi ganhar uma certa altura aqui na página. Tá? Posso botar até maior, galera? Vocês veem que se eu não limito nada, né, se eu não dou uma altura para a minha row, né, porque eu estou trabalhando em largura para as colunas, né, e altura para as rows. Então, eles dividem exatamente igual, né, 50% para cada lado. E eu posso mudar isso. Eu vou utilizar a regra Grid Template Rows. Então, colunas eu altero as verticais e rows eu altero aí os formatos horizontais, onde eu posso mexer na altura de cada uma das linhas. Então, se eu definir que eu vou ter uma row com 70 e outra row com 30, é assim que o meu layout vai começar a se comportar. A primeira row vai ser sempre 70 e a segunda 30. Então, se eu tivesse mais duas aqui abaixo, outra teria 70 e outra teria 30. Eu ganho esse fator de replicar como as minhas rows serão dispostas no meu layout. Então, aqui a gente tem um controle total dos eixos X e Y. Né? Eu consigo moldar como o meu layout vai se comportar na horizontal e na vertical, alterando esse sistema aqui de colunas. Tá? E outra regra que a gente falou lá foi o gap. Né? O gap ele serve para dar um espaçamento entre as linhas e a coluna. Eu também tenho como alterar o gap de uma forma que ele se comporte apenas para as linhas e apenas para as colunas de forma individual. Mas eu creio que a gente sempre vai estar utilizando, né, pela minha experiência, um espaçamento igual, né? Para a gente ter aí a divisão entre cada um dos elementos de forma igual e não mais, por exemplo, entre a largura delas e menos entre a altura, tá? Então, olha só, o gap aqui, ó, de 5 pixels, ele se comporta dessa maneira. Ele me dá 5 pixels entre cada um dos itens.
e assim a gente consegue aquele respiro que eu falei para vocês. A gente consegue destacar um item do outro sem ter que mexer em imagem, né? Que geralmente atrapalha um pouco no layout também, dificulta, né? A gente tem que compensar a margem também nos elementos. Então o grid, né, nos dá essa flexibilidade muito fácil para colocar esse espaçamento interno. E como eu falei para vocês, a gente tem a grid row gap, tá? Que vai me dar um espaçamento entre as linhas. Então eu botei aqui 10 pixels, ó, vejo que aqui está o dobro das laterais. Eu também tenho o grid column gap, tá? Que vai me dar aí o espaçamento entre as colunas. Então eu botei 15 pixels e agora está 10 aqui. Substitui a regra de gap porque o CSS tem aí a especificidade, além de cima para baixo, né? CSS básico. Mas, como eu falei antes, nas minhas experiências, né, a gente utiliza o geral aqui para controlar tudo de uma vez só, porque o layout, né, geralmente tem essa característica de ter espaçamentos iguais entre os elementos, tá? Mas se não tiver, pode estar utilizando o gap individualmente para as linhas e para as colunas, beleza? E agora, galera, a gente vai para um recurso chamado Template Areas, tá? E aí, eu vou ter que fazer uma outra estrutura aqui, porque esse aqui já não vai me atender mais. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou comentar aqui, tá? E vou iniciar um novo grid aqui embaixo. Então, a ideia vai ser a mesma, vou ter um container, só que agora com um ID chamado Template Areas. E aqui nas divs eu vou ter elas da mesma forma que eu tinha ali no exemplo 1, só que agora vai ter um ID. Por exemplo, header, que vai ser o cabeçalho do meu site, tá? Então esse template areas aqui, só para contextualizar para vocês, é aquela forma que eu falei antes, né, no slide, dividir o site em algumas áreas específicas. Aí eu consigo moldar realmente cada área do meu site, tá? Isso aqui é bem útil para quando a gente está pensando no layout todo, né? E não em elementos mais isolados. Vocês já vão ver a ideia, como ela se desenha ali quando eu terminar esse HTML aqui. Então agora a gente vai ter uma sidebar. Eu vou botar um HTML com uma sidebar. A gente vai ter aqui o content. Então esse aqui seria o conteúdo do meu site, tá? E aqui eu vou ter um footer, que é o rodapé do nosso site. Então eu dividi o site em 4 áreas, tá? Uma vai ser o cabeçalho superior, seria a barra de navegação. Eu tenho uma sidebar, por exemplo, um menu de filtro, tá? Tem muito em e-commerce. E o conteúdo seria o catálogo dos meus itens, né? E embaixo eu tenho o rodapé. Então tem muitos sites que têm esse molde, esse layout, digamos assim. A gente pode realizar isso de uma maneira muito fácil no grid. Eu realizei essa divisão aqui, mantendo aquela ideia do elemento pai controlar os elementos filhos, tá? Porém agora os filhos têm nome, digamos assim. Eu vou poder chamar cada um deles para dizer o que eles correspondem no nosso layout, né? Então, vamos lá, galera. A gente vai utilizar um CSS aí bem parecido, mas eu quero zerar esse cara aqui, tá? Porque tem algumas regras ali que a gente não vai utilizar. Vão até atrapalhar a gente no nosso objetivo aqui. Então, eu vou criar uma nova área aqui, Template Area, tá? E aqui eu vou colar esse CSS que a gente tem e vou eliminar o que eu não preciso. Aquela estrutura base que a gente estava trabalhando, eu vou deixar. Então, eu vou tirar isso aqui, vou deixar o display grid, eu posso deixar esse padding aqui, eu posso deixar a cor de fundo, a borda. E aqui nos containers eu também vou trabalhar com a mesma ideia, né? De estilizando cada item individualmente para a gente conseguir destacar. Beleza. É isso aqui que eu quero de base. Se a gente olha lá agora, a gente tem esse resultado aqui. E isso aqui vai fazer o quê? Esse cabeçalho vai ficar a mesma coisa. Ele vai ocupar toda a largura. Porém, o sidebar vai vir aqui para o lado, tá? E o content vai ficar do lado dele também. Claro que cada um vai ocupar uma área diferente, né? Porque o sidebar geralmente é menor que o conteúdo. E o rodapé finaliza ocupando essa mesma área no fim, tá? Então a gente vai programar isso para que o layout respeite, né? O grid respeite essas áreas. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a regra Grid Template Areas, tá? E essa daqui é bem diferente do que a gente está acostumado no CSS. A gente vai dar um Enter aqui e vai começar a desenhar a primeira área. Eu vou pensar aqui numa maneira onde eu tenha 3 colunas principais, tá? Porque a ideia aqui é bem simples. O cabeçalho vai ocupar 100%, o rodapé 100% também. Mas eu tenho um elemento específico que vai ocupar menos da tela. Eu quero que ele ocupe mais ou menos 30%. Então, se a gente dividir em 3 colunas, eu vou ter esse resultado automaticamente. Então, o sidebar eu quero que ocupe uma coluna dessas 3, né? E o content 2/3, as outras 2 colunas. Então, a gente vai fazer assim, ó. Notem esse enter que eu dei aqui, porque vai ficar estruturado melhor, tá? Então, eu vou botar assim, ó. Header, 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 tá?
sem botar ponto e vírgula, eu pulo a linha, abro aspas de novo. E agora eu vou dividir sidebar, que é a minha barra lateral, que eu quero uma coluna. E aqui eu boto content, content, tá? Então, o que eu falei, 2/3, 1/3. E eu tenho que fazer isso porque alguma hora o meu layout vai dividir as colunas, né? Como é aqui o conteúdo. Mas se fosse pelo rodapé e o footer, não precisaria. Mas como eu divido em algum ponto, eu preciso replicar que esse cara aqui vai ocupar 3. Porque ele não sabe o que é um rodapé, né? Ele não entende o meu site. Eu tenho que especificar para ele. Mas para nós, pensando, né, em sites, é óbvio. Porque o rodapé e o cabeçalho geralmente ocupam 100% da tela, né? Então, olha só. Eu defini a minha estrutura. Então, tá assim por enquanto. Mas eu não tenho essa replicação aqui ainda. Ele entendeu que eu quero mudar alguma coisa, mas ele não sabe o que vai mudar. Então, agora tem que dar nome aos bois. Olha só, vou botar aqui, ó, header, que é o ID que eu criei, e aqui eu vou colocar uma regra individual já, mas, né, essa regra aqui, ela está condicionada ao pai, né, porque se eu não tiver uma template areas, não serve de nada. Então é uma regra individual, mas que a gente sempre vai estar utilizando em conjunto, ou melhor, direcionada pelo elemento pai, mas está no elemento filho, né? E aqui eu coloco o nome do que o meu header representa. E óbvio que é o header, né? Eu denominei daquele jeito ali. Aí eu posso copiar e colar mais 3 vezes, que é as outras áreas que eu tenho. E aqui eu substituo. Sidebar vai ser a sidebar, né? Content vai ser o content. E footer vai ser o footer. Então agora sim, o que eu defini aqui vai pegar efeito aqui. Só um detalhezinho, aqui não tem aspas, tá? Aqui onde a gente coloca o valor é sem aspas. Eu fui na emoção ali e coloquei com, mas senão não vai dar certo. Então agora vamos dar uma olhada lá. E olha só. Aí o meu site ele respeitou o que eu queria. Ele está aqui posicionado da maneira correta, né? O que eu posso fazer mais aqui? Ah, a sidebar está muito pequena. Aliás, muito grande. Notem, está muito grande mesmo. Tem pouca área para conteúdo. Então agora eu vou dividir meu site em 4 áreas. Header. E vou aumentar o content, certo? Tá aqui, ó, footer de novo. E aí eu tenho a minha sidebar menor. Agora está ocupando 25%. E assim está no tamanho razoável, mas poderia botar 5 colunas, que eu ainda acho exagerado, né? Mas no exemplo está tranquilo. O que eu posso fazer também aqui? Bom, geralmente o cabeçalho aqui e o rodapé pode ser que eles estejam com tamanhos legais assim na altura, mas o sidebar e o content não, eles vão ter que acompanhar o site. Então, eu vou ter que determinar alturas, né, para eles, né? Então, eu vou alterar essas regras aqui e botar, por exemplo, height 50 VH. E aí, eles vão ocupar mais área no meu site e pronto, consigo agora moldar corretamente como eu quero. Tem bastante área de conteúdo, bastante área de sidebar e o layout, né? Vejam, o todo do meu site está estruturado baseado no grid do CSS. Isso é muito poderoso, né, galera? Geralmente não, mas tem muita gente que utiliza o Bootstrap só por causa do grid. E aqui a gente consegue eliminar isso dessa forma. Então agora bora falar de outra coisa aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar para algo muito próximo desse exemplo inicial aqui, mas a gente vai mexer com alinhamento de conteúdo, tá? Então eu vou comentar o template areas, eu vou copiar esse cara aqui, tá? Mas a gente vai trabalhar com alinhamento. E eu vou separar assim, a gente pode utilizar aquela lá, mas eu quero que a gente tenha aí uma exclusividade para trabalhar no HTML também, já que o CSS a gente vai progredindo aqui junto, tá? Então eu vou comentar esse cara aqui. Agora a gente vai trabalhar com alinhamento no grid, tá? Então a ideia ali inicial vai ser a mesma, né? A gente vai copiar aquelas estruturas aqui, container div, tá? Colar aqui embaixo. E eu vou tirar basicamente o que eu não vou utilizar. Nesse exemplo aqui, eu não vou usar o gap, só vou botar o display grid, tá? Eu vou dividir meus itens em 3 colunas com aquela regra que a gente já utilizou. Vou deixar automático o posicionamento delas. E eu vou aumentar também a nossa altura do container, beleza? Então esse vai ser o nosso estado inicial aqui. Você deixar maior para a gente conseguir visualizar melhor os alinhamentos. Então como é que a gente pode alinhar os itens falando na perspectiva de grid? Eu tenho 2 regras principais, tá? Eu tenho o Justify Content e esse cara vai alinhar os itens no eixo horizontal. Então se eu botar Center aqui, os itens vão todos para o centro da página.
Como eu não tenho largura determinada para eles estão automáticos, eles só vão respeitar o quê? O conteúdo desse parágrafo aqui e o espaçamento interno, tá? Por isso que está dando essa juntada nos itens, mas é bem proposital para vocês entenderem o poder, né, dos alinhamentos. Então, dessa maneira aqui, eu consigo alinhar eles na horizontal, né? Eu posso botar Start, por exemplo, aí eles vão lá para a esquerda, eu posso botar End, aí eles vão para a direita, tá? Eu tenho alguns valores bem interessantes, mas geralmente a gente está utilizando para o centro, né, para centralizar conteúdo, que é um grande problema para todo mundo no CSS. Assim, com Flex e com Grid a gente consegue centralizar muito rápido, né? E a outra forma de alinhar, vou até deixar comentado aqui para vocês, ó, horizontal e vertical. E quem já manja de Flex, né, já sabe que as regras têm um nome bem parecido, né, então já consegue associar rápido. E se tu não viu o meu aula de Flex, dá uma olhada depois lá que é bem interessante e vai te iluminar no quesito Flexbox, tá? Então aqui na vertical a gente tem o Align Items, que vai fazer aí o alinhamento vertical. A gente tem a mesma coisa de Start, tá? Dele alinha no começo. E aqui é a mesma ideia. Como eu não tenho uma altura mínima, ele esmagou o máximo possível, né? Para caber o 1 e aquele espaçamento interno. Então ele jogou todos os itens para cima, respeitando as linhas que eu tenho. Então eu tenho duas linhas, ele jogou as duas o máximo possível, né? E aí deu esse resultado aqui. Eu vou ter o Center também, onde ele vai centralizar os itens para a gente, tá? Então ele tenta centralizar no espaço útil, ok? E eu vou ter também o End, que vai colocar os itens para baixo, tá? Então, se a gente coloca Center, Center, a gente tem os itens todos centralizados, tanto na vertical quanto na horizontal, respeitando a área total que eu tenho ali disponível. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 20 VH, eles estariam mais próximos porque eu não tenho tanta área ali para centralizar, né? Mas como esse comando aqui leva em conta a área total, ele tem mais espaço e ele respeita aqui um espaçamento interno entre os dois itens. Por isso que a gente tem esse resultado aqui, tá bom? Então, galera, isso que eu queria passar sobre alinhamento para vocês, tá? De alinhamento do container. Agora a gente vai para a última etapa aqui, que vai ser os individuais, beleza? Como a gente pode alterar de item para item as propriedades do grid, certo? E vale um adendo também, né? O grid CSS, como o Flex, a aula de Flex e essa aqui, não tem o intuito de abordar cada propriedade, cada regra, e sim as mais utilizadas na prática, quando tu vai fazer um projeto, o que tu vai utilizar realmente. Tem uma ou outra específica lá, um outro valor específico também, que tu pode ver na documentação oficial, tá? Em sites como MDN, que aí tu vai aprender tudo de tudo, né? Mas às vezes tu não vai chegar a utilizar. Então acaba sendo aí um over de conteúdo que tu vai só encher tua cabeça, tu pode ir para outro conteúdo que quer aprender e deixar essas outras propriedades que são menos utilizadas de lado, né? Mas vai de como tu preferir. Então eu vou criar uma área aqui embaixo de novo, bem parecido com essa que a gente estava trabalhando. Essa aqui vai ser para os itens individuais, né? Então a gente vai trabalhar não mais orientado ao container, e sim a cada uma das divs internas. Elas vão poder ocupar o espaço que elas quiserem, se alinharem para onde elas quiserem, por aí vai, tá? Tudo que a gente tem para o elemento pai, a gente tem para o elemento filho também. E aqui dentro eu vou colocar um ID em cada uma das divs. Tu pode ir clicando com o Alt aqui, ó. Tu vai botar assim, ó, ID item traço 1. E aí tu vai alterando individualmente para corresponder com o nome da div, tá? A gente vai copiar, né, e comentar isso aqui. Aí ele dá um probleminha dessas duas linhas que eu tenho aqui. Eu vou tirar, né, já deve ter entendido. Vou colar aqui embaixo. Vou colocar aqui itens, tá? E o estilo que a gente vai iniciar para trabalhar com os itens é o mais básico possível. Eu vou ter até esse display grid aqui, só para formar o container e as divs também. Então, se a gente for lá no navegador, a gente tem esse estado aqui inicial, que é como a gente começou o curso também, beleza? Então, eu vou pegar primeiramente o item 1 e a gente vai alterar as propriedades dele. Eu vou dizer, né, de uma perspectiva de coluna, onde ele começa e onde ele termina. Vocês viram lá em cima que eu defini no geral, né? A primeira coluna tem 50, a segunda automática, a terceira 10%, por aí vai. E agora eu vou definir o início e o fim do item. Porém, eu preciso de mais uma regrinha aqui, dessa aqui, ó, porque ele tem que saber quantas colunas tem, senão eu não vou conseguir especificar, né?
Então, ó, tem 3 colunas, agora ele vai mudar um pouco e vai se dividir em 3. Mas a gente vai querer mudar isso. Eu não quero que meu item fique em uma coluna só. Eu quero que ele ocupe as 3 colunas que existem. Então, vou passar assim, ó. Grid column start 1. Então, ele começa lá na coluna 1, exatamente onde ele está. Ele vai terminar na grid column end 4, tá? Então, eu coloco sempre o número a mais, né? Porque ele vai respeitar um a menos. É um valor da propriedade. Vocês veem aqui que ele vai ocupar as 3 colunas que eu tenho. Se eu colocar 3, ele vai ocupar as primeiras 2. Então, é uma propriedade específica do grid, né? Como o array nas linguagens de programação costuma começar do zero, tá? É algo que tem que perguntar para quem desenvolveu. Então, beleza. Com essa regra aqui, a gente consegue moldar, né? Quando o item começa e termina na horizontal, na visão de coluna. E também tem como fazer isso na visão de linha. Então, vou botar aqui o item 2 agora. Vou botar grid row start 2. E por que 2? Porque a primeira coluna já está ocupada pelo item 1. Então não faz sentido. Então eu tenho que começar da segunda coluna. E vou terminar grid row end na 4. Então ele vai ocupar 2 colunas. Uma, 2. Né? O 4 não conta porque é onde ele termina. Então assim a gente consegue definir também o posicionamento, ou melhor, a disposição do item nas row, né? Nas linhas. Quantas linhas esse cara vai ocupar individualmente. E agora eu vou mexer com alinhamento no item 3. Tem o Justify Self. Isso vai servir para ele se posicionar na horizontal, tá? Assim como a gente tem o Justify Content, a gente tem o Justify Self para horizontal do item individual. Eu posso botar aqui, ó, End, beleza? O que vai acontecer? Ele vai automaticamente ficar no finzinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Por isso, a gente colocou aí essa área mínima para a gente conseguir visualizar ele de uma forma bem clara. Mas ele se comprimiu, né, todo ao fim dessa div. E para melhores efeitos aí do exemplo, vou botar uma altura de 200 pixels, tá? Nesse cara, que vai fazer sentido no próximo exemplo. Eu vou colocar que o item 5, tá? Ele vai ter um posicionamento de flex, aliás, estou confundindo as coisas. Justify self start, ou seja, um vai para o fim e o outro vai para o início. Olha só que legal. Então a gente tem aqui que esse item foi para o fim da área que ele tinha disponível, né? E esse aqui foi para o começo. Então são propriedades opostas. Outra coisa interessante, a row aumentou de altura, porém esse cara ainda está contando assim, ó, uma row, 2 rows. E aí ele preenche a área que for necessária, tá? Agora, a gente vai fazer com o item 4. O seguinte, eu vou dar um align self, ou seja, posicionamento individual na vertical de center. Então eu quero ele no centro da área útil que ele tem. Eu tenho 200 pixels aqui, lembra? Então agora eu consigo encaixar o cara aqui quase com um Tetris da vida, né? No centro da minha div 3, porque ela tem 200 pixels. Então ele se divide entre essas duas áreas úteis aqui e coloca-se no centro. E no item 6 eu vou colocar a propriedade de align self, só que end. E aí ele vai se colocar no fim dos 200 pixels e assim ele toma o seu lugar na página. Vejam aí que legal que é trabalhar com o grid. A gente tem 100% de personalização, a gente consegue chegar num resultado bem legal. Aquela propriedade eu acho particularmente fantástica, que é essa daqui do Grid Template Areas. Se souber explorar ela, tu consegue desenhar teu site, pelo menos assim como vem do Photoshop, tu consegue determinar as áreas e pronto, já vai estar ficando aí muito caminho adiantado para ti terminar os conteúdos, né? Mas tu já tem esse start inicial que levaria tempo se fosse fazer todo ele na mão, né? Então, galera, é isso aqui que eu queria falar sobre grid para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de dar uma olhada aqui na descrição, que vai ter nossos cursos. A gente tem curso de HTML, CSS, JavaScript, PHP, tem muita coisa lá. Um precinho bacana, Udemy, beleza? Também tem nossas redes sociais, nosso blog, tem artigo todo dia sobre os mais diversos assuntos da tecnologia. Vale a pena acompanhar também. E se não é inscrito, te convido mais uma vez para se inscrever aqui no canal. Deixa aquele teu like, também me ajuda muito. Compartilha com um amigo aí que está aprendendo grid, Flexbox, que vai ajudar ele.
dá uma olhada também na aula de Flexbox que vale a pena. E por último, né, muitos avisos, não deixa de sugerir um próximo tema que eu gostei que a galera sugeriu o grid aí, eu já mandei bala, quem sabe o teu já não entra na próxima semana aí, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo na próxima aula. Valeu!